Olá, hoje eu gostaria de abordar um tema que tira o sono de muita gente, de muitos pais que têm bebês pequenos. E é justamente sobre o sono que eu vou falar. Aquelas criancinhas pequenas, os nenês, os recém-nascidos, que trocam às vezes o dia pela noite, dão muito trabalho para os pais. Bom, é preciso que se diga que a criança precisa de uma quantidade de sono para ela crescer, para se desenvolver. Uma quantidade de sono muito grande. O recém-nascido, ele precisa de uma média de 10 a 12 horas de sono. 12 horas seria um período de dia interessante, talvez até um pouquinho mais. No começo da vida, até um mês e pouquinho, existe uma ideia de que o aleitamento deveria ser oferecido sobre livre demanda. O que isso significa? A criança chorou, ela solicita o seio, vamos falar em aleitamento materno, e a mãe oferece o seio. Bom, no começo, os horários, o ritmo fica um pouquinho por conta da criança. Mas depois, com o desenvolvimento fisiológico, aquele reflexo, que é chamado reflexo gastrocólico, ele começa a ficar cada vez mais maduro e o intestininho da criança consegue suportar mais um volume grande. Ou seja, a criança começa a permitir um ritmo. E esse ritmo é fundamental para a fisiologia do sono e da fisiologia alimentar da criança. Então, a ideia é que a cada 2 horas e meia, a cada 3 horas, seja oferecido a essa criança leite. O que é muito bom quando se pensa na seguinte imagem: o seio da mãe se avoluma e a barriguinha da criança fica murcha, necessitando ela de esvaziar o leite e a criança de tomar o leite. E esse período de tempo até o seio ficar cheio de leite e a barriguinha, a digestão se processar, é em torno de 2 horas e meia, 3 horas. Então esse é um ritmo interessante. Então esses itens, essas situações, elas devem ser levadas em conta, porque isso vai ajudar muito na fisiologia, no ritmo dessa criança. Tem crianças que ficam no peito praticamente o dia todo, né? É como se não existisse outra fonte para a criança. A criança chora, vai para o peito. Dá um espirro, vai para o peito. Então, essas coisas também seriam interessantes que os pais, e principalmente a mãe, percebessem que existe uma necessidade da criança mamar, ela vai ter uma mamada eficaz, de tempos em tempos. Isso também deve, não é que ela não possa ficar no colo, mas não ficar o tempo todo com o seio à boca. Isso é importante para ter essa separação. À noite, o que acontece? A criança fica no seu bercinho, solicita essa mesma dinâmica de 3 em 3 horas e a mãe pega a criança, na maioria das vezes, aí aparece esse distúrbio do sono que é tão citado, que a criança troca o dia pela noite. Ela não consegue mais voltar para o berço e a mãe passa a noite toda com a criança no seu seio. A coisa complicada disso é que com o passar do tempo a mãe vai ficar muito exaurida e talvez ela não tenha condições de começar a produzir mais leite. E cria-se um elo muito intenso que a criança não consegue ficar sem a mãe. Então ela fica o tempo todo no seio da mãe. O que é ótimo do ponto de vista afetivo, mas o que é muito ruim se isso virar um hábito. Então aí vai uma dica interessante. Era bom que a criança, depois de mamada, fosse e arrotasse, fizesse a higiene dela que seja necessário, que ela voltasse para a caminha dela, para o bercinho dela. À noite, por exemplo, isso também deveria ser mantido. O berço pode ficar próximo da cama dos pais até os 6 meses. A partir dos 6 meses, a criança já deveria quase que dormir a noite toda e talvez ela possa ir para um quartinho separado. E a gente pede ajuda para o pai, porque o pai ele pode ajudar nesse aspecto. Tudo bem, ele não tem leite, mas quando a criança chora, às vezes ela chora porque ela fica assustada, alguma coisa assim, a mãe sabe, não é o horário dela mamar, ela está com a barriguinha cheia, mas o pai poderia fazer esse carinho, ir até ela, talvez pegá-la no colo, aconchegá-la um pouco no seu colo, mas depois voltá-la para o seu berço. É uma dica interessante que a mãe coloque uma roupa dela, uma camisa, por causa do cheiro. A criança nessa fase, ela tem os sentidos muito apurados e o olfato é um bom sentido, então ela percebe. E o pai, ele poderia ir e voltar, quantas vezes for necessário durante a noite.
mas isso ajuda, a mãe se sente amparada, isso é muito bom. Porque para um aleitamento pleno e feliz, a mãe também precisa descansar. E às vezes, no dia a dia, essas atribulações do bebê, no começo de vida, deixam a mãe muito estressada. Ela não vai produzir o leite, que é a coisa mais importante e tão necessária para o desenvolvimento infantil. Meu nome é José Carlos Machado, eu estou falando aqui sobre temas ligados ao desenvolvimento infantil. Nessa série, nós estamos falando sobre distúrbios do sono. E hoje eu quis falar um pouco sobre o sono do recém-nascido, da criança nos primeiros meses de vida. Se você tiver alguma sugestão, alguma dica, quiser colaborar, entre em contato comigo. E também continue acompanhando sobre esses temas e outros que eu vou falar aqui. Eu também estou no YouTube e no Facebook. Um abraço, até o próximo.